Então, estamos iniciando a nossa aula de hoje. Eu já começo com essa imagem linda que foi construída com dois mestres da nossa linhagem, né? Nós temos, de um lado, Yogananda, Paramahansa Yogananda, o autor do Autobiografia de um Yogi, um dos livros mais preciosos da humanidade, né? Autobiografia, a história de Yogananda, contando a sua história, contando como conheceu o seu mestre, que está do lado dele aqui, nessa imagem, Yukteswar. Um grande mestre. Particularmente, eu tenho mais afinidade com Yukteswar, né? Um mestre de grande envergadura. Duas histórias, uma caminhada. Vamos entender isso, né? Eu vou ler ipsilíteres aqui para vocês, justamente essa maneira de contar, que foi a maneira que foi contado originalmente. Então eu vou ler para não perder nenhuma palavra, porque eu achei muito bonito, né, essa história. Essa história se chama A Simplicidade do Mestre. Há uma história sobre Swami Sri Yukteswar que sempre me toca. Um discípulo se aproximou dele inquieto. Queria experiências elevadas. Queria sentir o divino de maneira grandiosa. Queria visões espirituais. O discípulo falava com intensidade, quase como ansiedade espiritual. E Yukteswar o ouviu em silêncio. Quando o discípulo terminou, esperando talvez uma técnica secreta, uma iniciação especial, o mestre respondeu apenas: aprenda primeiro a varrer o chão corretamente. O discípulo se frustrou. Aquilo parecia pequeno demais para sua busca. Mas o mestre não estava falando do chão. Estava falando da mente. Da forma como fazemos o simples. Da qualificação da atenção. Da dignidade do gesto comum. Porque para ele, o extraordinário não começa no céu, começa na maneira como você pisa o chão. Muitos anos depois, seu discípulo mais conhecido, Paramahansa Yogananda, escreveria em Autobiografia de um Yogi que o verdadeiro retiro não é um lugar distante, não é o Himalaia, é o estado interno que você constrói enquanto vive uma vida comum. Então, colocada essa ideia, dessa forma narrativa, cabe agora essa pergunta: entre o extraordinário e o simples, onde mora o próximo passo? Então, vamos falar hoje dessa divisão que fazemos muitas vezes de uma forma muito ingênua sobre vida espiritual e vida material. Parece que as coisas do espírito, elas não se misturam com as coisas da matéria, e vice-versa. Mas uma é expressão da outra. Mas como não percebemos que uma é expressão da outra? Primeiro vamos entender o que é uma expressão da outra. Veja, tudo que existe, absolutamente tudo o que existe a nível material, é feito de um composto atômico. Tudo. Assim como uma mesa é feita de átomos, um corpo humano é feito de átomos, uma formiga é feita de átomos, né? Tudo é feito desses compostos. Mas o que muda, por exemplo, para que eu chame Mirella,
para que eu tenha essa identidade, você tem uma outra completamente diferente. O arranjo com que esses compostos se ligaram, né? Nós temos o nosso DNA, nós temos fenótipos, genótipos. Cada ser humano é único, como uma digital, não é verdade? Então, a maneira como os nossos átomos se organizam é muito singular na espécie humana, né? Já existem, por exemplo, espécies que são mais coletivas, elas não têm tanta diferenciação entre um indivíduo e outro, mas ainda assim são arranjos muito bem combinados. Você pode pegar dois animais muito parecidos, eles podem ter comportamentos parecidos, podem ser quase iguais, mas se você for ver, vai diferenciar aqui e ali de alguma maneira. Então, olha que interessante. Do que será que é feito o espiritual, o espírito? Né? Alguns chamam de alma, de essência. É feito de quê? De nada? Não. É uma matéria também. Porém, uma matéria num nível mais sutil. Vamos dar um exemplo? Quando você liga o seu celular numa caixinha de som, num Bluetooth, você vê as ondas, você vê a frequência, você vê o diálogo entre a caixinha e o seu celular? Não. Mas não significa que não tem ondas, que não tem frequência. A comunicação está acontecendo. A mesma coisa para o espírito. Isso que chamamos de espírito, isso que chamamos do invisível. Esta comunicação com essas forças invisíveis não significa que elas não sejam materiais. Elas são materiais, mas elas vibram em ondas que não podemos, no caso nós seres humanos, ver. Por exemplo, muitos animais conseguem enxergar frequências diferentes, ultravioletas, por exemplo. Os gatos conseguem ver frequências que nós não vemos, energias que nós não vemos, nós estamos aparelhados para. Então, a vida espiritual, ela está sempre se manifestando. A nossa essência, que é eterna, ela está presente dentro do corpo e se expressa através desse corpo, mas ela não é prisioneira desse corpo, porque ela é eterna em nós, é isso que a gente chama, o espírito em nós, é eterno em nós. Mas o tempo todo, ela está em comunicação conosco. Na forma como varremos o chão, na forma como ganhamos dinheiro, na forma como fazemos sexo, na forma como nos relacionamos, em tudo. Por quê? Não há divisão. É como uma caixinha Bluetooth esteja ligado num celular. Não há como desligar. Porque o que anima um corpo físico, em linhas gerais, né? Não vamos aprofundar esse assunto, nesse ponto. É o espírito. Há algo que anima, né? Quando você fala assim, esse corpo morreu. Você tem que definir o que é morte. É parada do cérebro? É parada do coração? A ciência tem medidas para definir o que é morte. Né? Quantos e quantas experiências, quantos acontecimentos e quantas experiências já foram relatadas de pessoa que parou ali o coração, parou o cérebro e tal, e respondeu de alguma maneira, né, ali, emitiu algum sinal que pôde ser lido, né? Então, o que é esse desligamento do corpo ainda é um mistério para a ciência. Mas nós sabemos que está tudo junto. Né? Até falando de morte, quando alguém morre e que você é muito ligado a essa pessoa, é impressionante. Às vezes as pessoas relatam isso como uma coisa espiritual e é altamente material. Por exemplo, às vezes você não estava nem pensando na pessoa e vem aquela memória forte. As pessoas espiritualistas falam, nossa, eu acho que a pessoa está aqui comigo, né? Se ela está ou não cabe a mim dizer, né? Mas vamos analisar cientificamente? A memória, ela está onde? Ela está nas nossas células. Não importa se você pensa ou não. Essa memória, ela é um livro que está sendo escrito
dentro de você. De repente, esse livro abre. Não significa que a pessoa esteja espiritualmente do seu lado, necessariamente, mas a memória, ela está inscrita na célula. Você pode sentir quase, às vezes, até o cheiro da pessoa, a presença da pessoa, porque a memória é viva. Então, veja como mistificamos esses assuntos. Parece que o espírito é feito de poeira, né? E a matéria é densa. Não. A matéria, ela é feita de uma maneira, né? Mais densa, né? Podemos tocar, podemos sentir, mas tocar ao mesmo tempo exige que tenhamos sentidos para. Esse aqui é o sentido do tato. Então, o cérebro está entendendo que a gente está tocando aqui e está mandando essa mensagem. Se eu beliscar, vai doer. Mas e o espiritual? Da mesma maneira, está se relacionando conosco o tempo todo, em tudo que fazemos. Então, essa pequena história do Yukteswar e do Yogananda, mestres de grande envergadura do yoga, nos ensina a não separatividade entre o extraordinário e o simples. Como você vai agir? Quando você está aqui numa aula do Yoga da Mente, quando você está no seu momento que você separa espiritual, seja numa igreja, seja, enfim, numa religião formal, não importa, aquele momento que você separou para o seu espiritual, é só didático. Você separou para olhar para esse assunto. Didaticamente está separado, tanto é que a gente pode falar corpo, mente e espírito, mas na prática funciona tudo junto. É inseparável. Então, quando você coloca nos gestos simples o seu DNA espiritual, como seria varrer um chão do ponto de vista do seu espírito? Vamos dar uma sugestão? No mínimo, com atenção plena? Tem uma história também muito bonita de uma monja. Essa história é real. Ela chega num monastério, lá no ashram lá dos budistas, e ela chega para realmente se tornar monja, e ela vê uma outra monja varrendo o chão. E ela fica paralisada, encantada, a maneira como aquela monja estava varrendo o chão. Eu fico sempre imaginando, quando eu ouvi essa história, eu ficava imaginando, nossa, como será que estava sendo varrido esse chão, né? E ela fala que naquele momento que ela viu aquela monja superior a ela, né, varrendo o chão, ela teve certeza absoluta da vida monástica que ela gostaria de ter. Então eu sempre fico imaginando, como será que ela estava varrendo esse chão, né? Com que consciência? Então, vocês com certeza já vivenciaram, assim, comer algo, comer um bolo que fulano fazia, que a avó fazia. Você pode pegar a receita, não fica igual. Porque tem energia daquela pessoa, tem o espírito daquela pessoa, né? Que fazia aquilo provavelmente com uma grande entrega, uma grande dedicação. Então, quando a gente começa a olhar a nossa vida como algo muito precioso, algo realmente que nos eleva, algo realmente que, que emprestamos o significado da eternidade. Nada é banal. Por isso que o texto, quando ele fala de varrer o chão, ele fala nessa profundidade, né? O Yogananda mesmo tem uma história fantástica. O Yogananda, ele tinha uma sede espiritual muito grande. E ele começa a fazer faculdade e ele não aguenta. E ele abandona tudo para ir buscar o seu mestre, né? E depois que encontra, que o mestre dele é o Yukteswar, depois que encontra o mestre, certo momento, o Yukteswar fala, volte, vai terminar seus estudos. E o Yogananda chora. Mestre, pelo amor de Deus, agora que eu o encontrei. E o Yogananda chora, não quer de jeito nenhum. Depois ele entende
que ele precisava finalizar aquela etapa. Aquilo também, aquele conhecimento fazia parte da vida espiritual dele, não estava desassociado. E quando ele rompe com os estudos, ele rompe com o pai dele, que o pai dele ficou extremamente magoado, né? O pai dele achava assim um absurdo. Como assim? Você vai atrás de um guru, apesar do pai dele ser um profundo devoto de um guru, ele era tradicional, né? Família muito rica de Yogananda, tinha que fazer a formação direitinho, tudo. O pai do Yogananda sabia que tudo tinha uma importância, porque era pai do Yogananda, não era o jovem Yogananda. Não sabia que tinha uma importância o estudo também. E ele era discípulo do mestre do Yogananda. Então, quando o Yogananda volta a fazer faculdade, tem um outro momento em que ele realmente se reconcilia com o pai. E o pai entende realmente que ele tinha uma sede muito grande, mas também o Yogananda entende da importância ali de terminar os estudos, né? Então, tudo isso fazia parte dessa vida espiritual do Yogananda ao lado do seu mestre, né? Então, eu gostaria de, antes de encerrar a nossa aula, convidar você a todos os dias, entre o extraordinário, o espiritual e o simples. Qual é o seu próximo passo? Como você está fazendo o que você está fazendo? Será que tem espírito no que você está fazendo? Será que você está? Porque ligado você está. O espírito não desliga. Mas a palavra yoga significa perceber essa união. Porque unidos já estamos, mas não percebemos essa união. Enchemos a nossa mente com conflitos, com medos, com preocupações, com dúvidas. Então, como é que você está preenchendo o seu dia a dia? O que você está cultivando? Porque dentro disso que você chama seu espírito, tem o quê? Tem certeza, tem coragem, tem fé. Tudo aquilo que eleva um ser humano. É isso que chamamos espírito. Então comece a colocar o espírito simplesmente aqui, fazer um café. Né? Olha que coisa mais linda. Essa caneca mesmo é lá do nosso espaço, ó, me foi presenteada pela dona lá do nosso espaço, onde está instalada a nossa escola física em Sorocaba. Ela fez com tanto carinho. Toda vez que eu tomo café aqui, me lembro dela. Então, não é apenas um presente que eu ganhei. É um abraço gostoso da minha amiga. Então, quando você coloca realmente a atenção nisso, nas pequenas coisas que você faz e nas grandes coisas, a sua vida tem sentido, porque é o espírito que dá sentido a tudo. Todo mundo sabe que tem que trabalhar, que tem que comer, que tem que tomar banho. Não sabe disso. O que nos diferencia é o espírito. É o como fazemos isso. Então, que nesse final de aula, você reflita no gesto simples, no seu dia a dia. Como que você está levantando, como você está retornando da sua cama, qual é para onde estava o seu olhar ao longo do dia, e principalmente, não isso como uma tarefa, gente, como algo gostoso, porque o espírito anima este corpo, anima as suas decisões. A sua vida, ela passa a ter gosto, sabor, não ser só um ciclo repetido. Então, deixo aqui essa reflexão por essa aula. Um grande abraço e até a próxima.